O Senado Federal aprovou em primeiro turno, na quarta-feira, a proposta que permite a renegociação de dívidas municipais e que altera o prazo para o pagamento de débitos previdenciários e precatórios. Os senadores ainda vão analisar os destaques e então aí votar o texto em segundo turno. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o Fernando Marangoni, deputado federal pela União Brasil de São Paulo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel, a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria muito de ouvir o senhor e a sua avaliação diante dessa aprovação em primeiro turno dessa PEC aí das dívidas. Bom, eu fiz parte, integrei a comissão especial, né, que analisou a PEC. Eu vejo a PEC muito favorável. Hoje a gente tem os municípios, Muriel, do Brasil inteiro, com uma capacidade muito baixa de investimento, portanto, sobra muito pouco recurso para que os prefeitos possam executar as políticas públicas em todas as áreas, né? E essa falta de recurso vem basicamente de dois grandes endividamentos municipais, né, que são as previdências e também os estoques de precatórios. Tá? Então, hoje, essa medida, a PEC 66, sendo definitivamente aprovada, vai dar um fôlego financeiro para os municípios para que possam executar suas políticas públicas lá na ponta. Interessante porque é um cenário que vai dar um fôlego financeiro não só para municípios, mas também para estados de modo geral, né? A gente tem acompanhado esse cenário e é um movimento que, inclusive, pelo menos olhando do cenário de teto de gastos e arcabouço fiscal também, isso vai liberar e dar um fôlego gigantesco para o governo federal nesse sentido, levando em consideração já o que a gente estava contando de pagamento de precatório a partir já de 2026. Sem sombra de dúvida. Inclusive, vai sair da conta do superávit, né? Então, veja, dá um fôlego para o governo federal e dá um fôlego para os estados e para os municípios, principalmente, né? Eu, principalmente, venho de um município que é o município que deve mais precatório do país, que é o município de Santo André, na Grande São Paulo, né? Então, a gente sofre muito na pele a quantidade de investimentos que deixam de ir para as políticas públicas para pagar o estoque de precatório. O importante também, Muriel, acho que é deixar claro que ninguém discutiu legitimidade de precatório, né? Ninguém ali é contra servidor público. O que a gente não pode, eu fiz uma fala nesse sentido, é que, veja, hoje os precatórios tomam todo o investimento de política pública, principalmente naquelas cidades mais com maior índice de estoque de precatório. Então, o que, que acontece? A gente precisa entender que o reparcelamento, a repactuação com os tetos de estoque versus sequestro de receita, ou seja, quantos por cento a gente pode endividar um município dependendo do seu estoque de precatório, não é nenhum movimento contra os credores, né? O que a gente tem que entender é que não dá para a gente usar todo o orçamento municipal, fruto de responsabilidades de gestões passadas, né? São problemas herdados, né? Então, o credor tem o seu direito líquido de certo de receber, vai receber, e aí eu trago um ponto importante da PEC, Muriel, que é a responsabilização. Então, ela flexibiliza o pagamento, mas ela não autoriza de forma alguma, pelo contrário, ela criminaliza constitucionalmente aquele gestor que não cumprir o seu cronograma de pagamento. Então, é um outro grande avanço o que a PEC traz. Eu queria entender, porque a gente tem até o posicionamento da OAB que se manifestou contrária a essa aprovação, e o argumento da OAB é de que fragiliza decisões judiciais a aprovação dessa PEC e que vai estimular a inadimplência institucionalizada. Eu queria saber a sua percepção diante desse cenário e como é que vocês estão avaliando essas críticas. Bom, eu inclusive sou advogado, né? Então eu vou falar aqui o que eu penso com relação a isso. Eu acho que não vai institucionalizar a inadimplência, pelo contrário, é a primeira vez que se traz ao texto constitucional a responsabilização pelo não cumprimento do pagamento do cronograma de precatórios. Tá? E assim, às vezes eu entendo um pouco que talvez a advocacia de forma geral,
não tenha gostado do texto, até porque, Muriel, a gente tem que enfrentar uma realidade. Hoje, se você for pegar aí grande parte dos precatórios, eu confesso que eu tentei buscar esses números, mas eu não consegui achá-los de forma muito assertiva, mas a gente sabe que a grande maioria dos precatórios, principalmente aqueles precatórios mais antigos, na sua grande maioria não está na mão dos credores originais, mas sim de fundos, mas sim de bancos, sim de outros terceiros que compraram esse crédito com deságio muito grande, para ganhar na especulação financeira. Então, eu até entendo um posicionamento do OAB nesse sentido, acho que é um posicionamento mais corporativista, mas não concordo com essa afirmação. Perfeito. Agora, olhando especificamente para os impactos para a população mesmo, que tem precatórios a receber, que estavam esperando por isso, a gente sabe que o impacto vai ser direto, porque essas pessoas vão, pelo menos, ter um prazo maior para receber, ou se negociarem, podem receber, mas talvez receber mais rápido, mas um valor menor, né? Queria entender um pouco mais de como é que vocês estão avaliando esse cenário. Bom, ela traz. O credor pode, tem a livre negociação. Os municípios, a gente fixou os tetos de limite, né, de desconto dos precatórios, até 5% naqueles municípios que tenham estoque acima de 85%. A gente fez um escalonamento, o que não impede, se o município tiver qualquer superávit, de colocar mais recursos para pagamento dos seus precatórios. Outra inovação foi que todas as medidas feitas pelo município hoje vão ser debitadas do estoque de precatório. Então, por exemplo, o município pode fazer um acordo de uma dação em pagamento, isso hoje vai ser imediatamente abatido do estoque de precatório, o que vai melhorar a receita corrente líquida do município. Outro ponto importante é a correção pelo IPCA. Outro ponto que eu considero aí um grande avanço é que toda vez que o município, Muriel, fizer o depósito do valor dos seus precatórios na conta do Tribunal de Justiça, imediatamente o Tribunal de Justiça tem que baixar este valor lá do estoque do município. O que a gente via acontecendo é que o Tribunal de Justiça, os tribunais recebiam esse recurso depositado pelos municípios, não baixavam no estoque de precatório até que esse recurso seja repassado ao credor, né? E aí esse recurso fica na conta do Tribunal de Justiça, né? Muitas vezes até produzindo rendimentos, e não era baixado do estoque de precatório do município. Então, outra inovação também que vai ajudar os municípios. Então, logo deposita, já debita do estoque de precatórios e vai diminuindo o seu endividamento. Então, eu tenho certeza da aprovação pelo Senado e, com certeza, isso a gente tem ouvido muitos prefeitos, eles estão muito contentes aí, porque vão recuperar um pouquinho da sua capacidade de investimento. Deputada, agora olhando inclusive para o que foi aprovado dessa PEC, a gente vai entendendo que, por exemplo, para o próprio Estado, olhando para o cenário aqui da União, a gente percebe que a totalidade só vai ser realmente reintegrada lá por 2035, por aí, né? Ou seja, essa PEC vai abrir um espaço realmente para poder empurrar esse cenário para pelo menos até 2036. Me corrija se eu estiver errada. Queria entender um pouco desse número, porque a gente sabe que essa era uma preocupação não só do governo atual, mas para qualquer governo, se a partir de 2027 fosse chegar, seria uma questão importante esse pagamento de precatório já a partir de 2027 e como que isso poderia impactar, independentemente do governo, né? E eu queria só entender se a gente está falando desse cenário, talvez empurrar aí com a barriga até 2036, aí 10 anos pela frente. O alongamento vai provocar isso, não tenha dúvida, né, Muriel? Então, vai se alongar o prazo de pagamento, uma vez que você reduz o nível de desconto, a gente vai ter um pagamento alongado. Mas aí eu volto a falar, né, a gente tem que. Esse tipo de problema criado há 40 anos por más gestões, Muriel, a gente tem que ter uma análise muito cautelosa. A gente não está aqui discutindo ou querendo tirar direito de credor de precatório, não é. Mas a gente tem que flexibilizar, porque a gente também não pode deixar os municípios sem capacidade de investimento, até porque o credor mora no município, o credor também é beneficiário das políticas públicas. Então, fato que vai se alongar, mas também sem violar nenhum direito do credor,
E agora também a gente vai analisar e ver se vão ter terceiros tomando qualquer medida com relação à PEC, questionando no Supremo ou não. Eu tenho ouvido algumas coisas nesse sentido, mas é o que eu digo: o direito do credor tem que ser também sopesado junto com o direito de toda a população, né, de ver as políticas públicas executadas. Na minha cidade, por exemplo, eu tenho ali 800 mil habitantes aproximadamente e 800 credores de precatórios. Então, eu tenho 0,1% da população, neste outro lado, na posição do credor, e tenho 99,9% da população aguardando e esperando políticas públicas, e nas áreas mais sensíveis, né? Saúde, educação, segurança. Então, a gente buscou tentar trazer este equilíbrio nesse conflito de direitos. Perfeito, deputado, muitíssimo obrigada. Deputado Fernando Marangoni, deputado federal pela União Brasil de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no CNN Money. Volte sempre, viu? Obrigada pela explicação. Imagina, Muriel, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada e uma boa semana para o senhor.